Indisciplina. Alô, aqui é o educador Valmir De Angelis e você está no Indisciplina, o nosso programa de pedagogia libertária e educação popular, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia, a Rádio da Quebrada, a Rádio do Povo, a rádio que fala a sua língua, na zona norte de São Paulo. O Indisciplina vai ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23 horas. Você também pode conferir esse programa na web, no endereço radiocantareira.org, nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Se você quiser participar desse programa, mandar uma dúvida, uma sugestão, um elogio, você pode enviar um e-mail para cursinholivredanorte@gmail.com. Repetindo, anote aí com atenção, Cursinho Livre da Norte, tudo junto, @gmail.com. O final do ano está chegando. É tempo de fazer compras para as festividades do Natal e do Ano Novo. Muitos trabalhadores e trabalhadoras recebem o seu 13º salário. Sim, esse que não é uma benevolência do patrão e é fruto de greves de trabalhadores para que esse período trabalhado seja remunerado ao final do ano. Assim, o comércio espera, obviamente, um aumento nas suas vendas. As pessoas gastam mais, principalmente em coisas que não precisam, e muitas delas fazem até dívidas para o ano seguinte, pagando 2 ou 3 prestações de uma vez, ou dando uma entrada e jogando esses compromissos financeiros para o ano que vai nascer. Você já fez um crediário de final de ano? Já comprou alguma coisa com o seu 13º, com o dinheiro que você ganhou a mais aí do seu trabalho? O Indisciplina quer saber, mande e-mail para nós. O PEA, o que é a PEA, né? Na verdade, é a população economicamente ativa. Essa população ela vai aos shoppings, vai às lojas de rua, tiram o cartão de crédito da carteira para fazer compras online, que também hoje é um grande exponencial. Se a gente for pensar assim, de o que era o comércio online no começo e o que ele se transformou hoje, a gente vê diversas iniciativas aí na internet, tanto como infoprodutos, que é uma coisa que a gente também tem que falar, né? Essa venda de curso pela internet, que fala muito sobre educação, e de qualquer tipo de curso, né? Você pode fazer um curso de introdução alimentar infantil, como você pode fazer um curso sobre biologia da Tailândia, enfim, tudo você vai encontrar aí na internet. Então a gente também tem que ficar atento a isso. E também do mercado comum, você também tem um grande aumento de brechós pelo Instagram, de lojas que vendem muito pela essa ferramenta que é o Instagram, pela internet, essa publicidade, este marketing agindo no ambiente online. Todos são consumidores de bens e serviços, se a gente for pensar também assim, né? Então a gente tem aquele dinheiro no final do ano e aí então a gente vai decidir gastar. E é com aquela premissa que a economia precisa girar, então o comerciante vai esperar que você gaste aqueles dinheiro no final do ano para fazer uma compra, seja da roupa de Natal que você vai usar para ficar na sala, seja um presente que você vai dar para alguém, para os seus familiares, para as pessoas que você ama, e também como a gente pode pensar nisso como uma forma de ligar um pouco a nossa felicidade com a aquisição de coisas, né? É um pouco clichê até falar isso, mas é mais focado no ter do que no ser, né? Recentemente um aluno disse que
existe uma nomenclatura entre os jovens chamado BDO. Essa nomenclatura vai falar sobre o bonde da Oakley e na definição do próprio, que também já fez parte aqui do Disciplina, aqui quando nós falamos de nomofobia, Jimmy Ramos, ele fala que é um grupo de pessoas que, por usar artigos relacionados a essa marca, se sentem superiores a outras pessoas que usam de outras marcas. É esta a construção da moda, né? Que como a gente pode conceber aí. Porém, quando este consumo é exagerado, nós vivemos uma sociedade de consumo, mas quando o consumo é exagerado, a gente vai chamar isso de consumismo. É o ato de comprar por comprar. Estou triste, pense só, né? Uma moça talvez aí que fique triste um dia por um acontecimento. Vou comprar uma blusinha, como a gente vê os memes relacionados na internet. Esse consumo exagerado é quando um indivíduo tem a compulsão de fazer compras, né? Constantemente, né? O menino também, né? O menino pode, estou triste, eu vou comprar alguma coisa. O senhor ou a senhora, enfim, não está restrito a nenhum tipo de gênero e nada disso. Basta você estar inserido dentro dessa sociedade de consumo que a todo momento você será bombardeado por propagandas, por ações de marketing que vai dizer para você comprar. Inclusive daquele Sem Futuro do Ciro Bottini, que tinha um programa no Shoptime, onde ele tinha esse bordão, né? Compre, este imperativo, essa coisa que você precisa participar da festa do consumismo, do consumo, enfim. Pensando nisso, né, o Disciplina hoje vai tratar exatamente do assunto do consumismo, né? Esse consumismo muitas vezes também ele é estimulado, incentivado para compras de futilidades. Muitas pessoas às vezes compram até artigos de moda, né, de vestuário, para agradar pessoas que elas de fato, na verdade, nem gostam, né? Ou para ter uma sensação de pertencimento, como foi esse caso do BDO, do bonde da Oakley, né? Quero pertencer a algo, então vou comprar algo e aí eu farei parte de um determinado grupo. Porém, o consumismo ele não nos afeta apenas em datas especiais. Então a gente vai pensando que esse consumismo ele é contínuo. Se a gente pensar hoje, se a gente entrar na internet, se a gente entrar no Facebook, se a gente está no Twitter, no Instagram, no próprio Google, fizer isso a gente também falou no episódio sobre nomofobia, que você pode conferir aqui para quem nos acompanha nos agregadores de podcast e também no canal do YouTube do Cursinho. A gente pode pensar que a todo momento vai vir uma propaganda, a todo momento vai ter alguém oferecendo alguma coisa, ou quando você está assistindo um vídeo no YouTube e aí até o anunciante fala: não pula esse vídeo ainda porque eu tenho uma oferta especial para você. Já reparou que tudo é oferta especial, que tudo é para ontem, que você precisa aproveitar? Enfim, essas são táticas, né, e técnicas do mercado para que a gente consuma cada vez mais aí dentro de um looping infinito aí de consumo. Vamos pensar também, agora que estamos no final do ano, essa edição vai ao ar agora hoje, dia 11 de dezembro de 2020, que há um pouco mais de 3 semanas nós tivemos a Black Friday. Mas a gente pode pensar na Black Friday também, como a alcunha que ela ganhou ao chegar aqui no Brasil, como Black Fraud. Por que Black Fraud? Muitas empresas aumentam o preço antes da última semana de fevereiro. A Black Friday ela acontece na última semana de novembro, e aí o que acontece? Há um aumento gradativo desses preços no início do mês. Imagine que você quer uma televisão. Vamos combinar assim: você já sabe o modelo, a marca, as funcionalidades. E aí pensamos nessa televisão aí que você quer, que no dia 1º de novembro esse aparelho custe R$ 2.500, certo? Certo.
No dia 5 de novembro, ela sofre uma alteração de valor aí. Então essa televisão tem um aumento de R$ 180, passando a custar R$ 2.680. No dia 15 de novembro, esse aparelho ele vai ter um novo aumento de R$ 120. Então ele vai passar a custar R$ 2.800, certo? Anotou aí? Tá vendo a matemática? Beleza. Agora, na semana da Black Friday, na última semana de novembro, vai ocorrer essa promoção, os anúncios, enfim. Então, essa televisão estaria sendo vendida uma semana atrás por R$ 2.800. E aí vão oferecer a promoção, e essa promoção vai para R$ 2.500. Ou seja, é o mesmo valor que estava sendo vendido este aparelho de televisão há um mês atrás, com esta falsa sensação que, na verdade, eu estaria fazendo um bom negócio. Por isso que a gente tem essa alcunha de Black Friday e de como que a gente tem que ficar esperto para como o mercado vai agir. Promoções como essa, elas têm como objetivo aumentar as vendas, né? Oferecendo, entre aspas, grandes vantagens e também dando oportunidade para os lojistas despacharem modelos antigos, estoques parados e para que possam entrar novas mercadorias para o Natal. A Black Friday, assim como o Dia dos Namorados, que para quem não sabe foi inventado pelo publicitário João Dória, mas não é o governador, é o pai do Dória, governador, que era publicitário, e aí ele vai inventar esse Dia dos Namorados para aquecer o mercado nesse período. Então essa data foi minuciosamente planejada para o dia 12 de junho, porque no dia 13 é dia de Santo Antônio. Então você veja bem, o Brasil sendo um país cristão, católico, muito católico nessa época em que ele lança o Dia dos Namorados, né? E Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então você já entendeu mais ou menos com o que ele quis jogar, né? Assim a gente pode pensar que em todas as épocas do ano nós temos datas comemorativas. A gente tem em agosto o Dia dos Pais, a gente tem em maio o Dia das Mães, a gente tem em outubro o Dia das Crianças, que servirá para o comércio aumentar as suas vendas, e aí por táticas aí de propaganda e de marketing, né, para conseguir o maior número de consumidores possíveis. Consumidores de consumo e consumistas de consumismo. Sim, eles são diferentes, né? O consumo é quando você compra algo que precisa. Alimentação, por exemplo, material escolar, um carro para te transportar ou para você trabalhar, uma motocicleta, uma bicicleta, roupas. A gente não tem muito como fugir disso, né? Então, são consumo. E agora o momento que a gente está vivendo também, que é preocupante, com a inflação alta, o arroz, o óleo. Vocês que escutam a gente aí, que é chefe de família, você mãe, você pai, você jovem aí que tem que arcar com esses custos, sabe bem do que eu estou falando hoje, né? Então acho que esse conceito do consumo tá consolidado. Agora, o consumismo é comprar coisas que a gente não precisa, né? Pelo simples ato de comprar, seja estimulado pela propaganda, seja para tentar preencher um vazio existencial. São várias razões para que as pessoas se tornem consumistas. Já que sabemos que consumo e consumismo são diferentes, vamos falar um pouco da história do consumismo e como que se transformou no que é hoje, né? Até o século XVII, os humanos basicamente, né, a raça humana basicamente, as pessoas, elas tinham basicamente as mesmas coisas, ou seja, quase nada. Tinha suas roupas, ferramentas de trabalho, utensílios domésticos, similar como eram nos tempos aí remotos, enfim, né? E as economias de ano após ano, elas não cresciam, né, significativamente, porque você não tinha este consumo, uma produção industrial para que produzisse em massa. Então basicamente
Basicamente, a gente não tinha essa função do consumismo. Acontece que, a partir desse período no norte europeu, as coisas começaram a se expandir economicamente. Então, os salários começaram a aumentar e as famílias que não tinham quase nada começaram a ter acesso a coisas, a itens que apenas os muito ricos tinham acesso. Então você começa a entender como é que vai funcionar o mercado. Você imagina que naquela época que você tinha uma roupa para trabalhar, uma roupa para ficar em casa, ou às vezes uma roupa para tudo, alguns utensílios, e aí você começa a poder não ter apenas uma simples tigela, mas uma tigela que fosse um pouco diferente, que tivesse outro formato, que tivesse outra pintura, né? E aí isso vai estimular sim esse consumo. E aí, com esses salários aumentando, as pessoas, além de comprar o que era necessidade, que era o básico, né, que é do consumo básico, elas começaram, sabe, a mimos. A gente é uma linguagem que vem na internet também. Me dei um mimo. Começaram a comprar outras coisas, né, pequenos luxos, né, por conta aí do aumento aquisitivo. Porém, isso teve como consequência este ciclo vicioso do consumismo aí lá no começo, né? Em meados do século XVIII, começaram a perceber essa mudança na época, que vamos chamar da primeira revolução do consumo. Ora, veja só, aqueles itens que apenas os ricaços, né, tinham acesso. Então, com as grandes fábricas que sustentariam esse mercado e as pessoas comprando, a população tinha acesso agora. A mídia da época, ela também faz um papel importante para o estímulo do consumo. Então você tem as revistas de moda que ditavam as tendências, os estilos, né, que atravessaram as épocas, né, agora tratados como sazonais, e a moda chegava forte para os europeus. Inclusive, você tem uma moda aí no século XVIII de perucas, grandes perucas, e que também foi um prato cheio para os cartunistas da época. Você tinha mulheres que usavam perucas e precisavam subir num banquinho para chegar até o topo daquela cabeleira. Então a gente pensa mais ou menos naquela peruca da Amy Winehouse. Imagina lá com um baita de um cabeção daquele de cabelo artificial, porque era uma tendência da moda, né? E não só as perucas, né? Porque esse é um caso curioso, né? Que a gente vai achar, né? Porque a gente vai tentar refletir aí de moda, mas diversos outros artigos. Então, bolsas, carteiras, chapéus, né? Agora eles eram muito cobiçados, porque aí também tem aquela função social da roupa, a forma como eu me visto, e é aí que a gente pode ver até hoje também, né? O tipo de marca que eu estou utilizando, o tipo de roupa que eu estou utilizando, que tipo de mensagem eu estou passando, a que grupo eu quero pertencer. Você veja também que existem modas que são impraticáveis, tanto outrora, como o caso das perucas que eu disse, como algumas modas que existem hoje também, que às vezes podem ser até, em questões de vestuário, muito desconfortáveis, né? A igreja cristã da época, ela enxergava o materialismo, que nessa época estava em ascensão, como o pecado da vaidade, onde esses fiéis materialistas se afastariam do ideal de Deus, né? Ou seja, gastando mais com coisas mundanas e materiais do que virtudes, e aí o que foi um grande debate na época. A gente falando disso pode pensar como as coisas mudaram. Quando vemos alguns exploradores da fé alheia batendo palma para o consumismo, transvestindo de prosperidade, sendo que a vida espiritual ou até o próprio desenvolvimento pessoal dessas pessoas que têm fé, né, nas crenças e nas religiões estão buscando, e aí isso vai ser aí transvestido de a minha felicidade estará atrelado, né? Deus estará comigo se eu for próspero, Deus estará comigo se eu comprar mais coisas. É uma coisa que a gente pode se pensar, né? O fato é que historicamente percebemos que um primeiro momento houve uma resistência
ao consumismo, mas que depois os pobres começaram a ter acesso a esses bens de consumo, né? E aí as coisas vão se mudando, vão evoluindo até chegar no que a gente está hoje, né? Esse é o Indisciplina e voltamos já já. Opa, voltando aqui com o Indisciplina. Mas agora a gente vai refletir um pouco sobre o papel da propaganda no estímulo dessa sociedade de consumo. Uma das premissas do marketing é transformar desejos em necessidades. Costumo dizer que um publicitário é um jornalista psicólogo, porque sabendo das técnicas para prender a atenção de potenciais consumidores, aliados a textos poderosos, textos que vão falar diretamente com esses públicos-alvos, né, que eles estão almejando, eles conseguem excelentes resultados. Um dos grandes nomes do marketing, quem fez a graduação de marketing se interessa, vai conhecer o Philip Kotler. Ele vai dizer que o marketing é uma ciência da exploração, criação e entrega de valor para um determinado público-alvo com o objetivo de gerar lucro. Veja bem, olha só, o consumismo está intimamente ligado ao capital, à geração do capital, ao capitalismo, né? E aí com todas as mazelas do capitalismo que nós falamos aqui exaustivamente ao longo dos programas do Indisciplina. Se pensarmos nessa definição em todos os itens disponíveis para a gente comprar, inclusive aqueles potes que a gente compra de qualidade duvidosa em lojas como Lojas Mel, lojas de bugiganga, lojas de 1,99, que foram muito populares aí na década de 90, quando a gente não tinha que a gente passou daquele estágio de hiperinflação que a gente tinha aí no final dos anos 80 lá com o Sarney, né? A gente pode perceber que esse marketing ele está muito presente ali, né? Mas ele não está comprometido em vender soluções para os problemas. Comprar um potinho dessa qualidade não vai resolver seu problema de guardar coisas, né? E sim, você vai comprar mais uma coisa inútil, e talvez você vai acumular e talvez, dependendo do caso, você vai parar num canal da TV a cabo acumulando coisas que na verdade você não vai utilizar. Olha só, que loucura, né? Ou seja, você deixa de comprar coisas efetivamente úteis para sua vida e que você vai utilizar. Mas não é só de potes de plástico, né? Outras coisas que a gente vê nessas lojas de bugigangas de rua, outras inutilidades, também fomentam essa lógica consumista. E para pensar melhor esse assunto, a gente apresenta o conceito de indústria cultural do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, que são pensadores que fazem parte de uma corrente de pensamento, né, que a gente vai chamar de Escola de Frankfurt. Esses pensadores nos apresentam uma teoria crítica das sociedades contemporâneas, da sociedade que a gente vive até hoje aí, né? A gente está vivendo aí. Vale lembrar também que a gente tem outros nomes de peso, né, dessa escola, como Walter Benjamin, Marcuse e também o meu querido Erich Fromm, um dos meus autores preferidos aí da Escola de Frankfurt. Então essa teoria crítica, né, da indústria cultural, ela utiliza conceitos marxistas, né? Também vai buscar referências na psicanálise freudiana e da sociologia de Weber. Então eles vão estudar a produção de conteúdos e entretenimento, principalmente na segunda metade do século XX, e de como que os veículos de comunicação, como a rádio, o cinema, jornais, a própria televisão, contribuem para a diminuição das tensões públicas geradas pelo capitalismo. Como assim, professor? Veja bem, se você está distraído, muito distraído, compelido a assistir, devorar séries, enfim, você esquece um pouco da sua condição e do seu lugar aí nessa dinâmica social,
né? Então, se a gente levar também em conta o processo industrial, focado na racionalidade, no lucro, podemos pensar que a cultura estaria fora dessa lógica. Sim, podemos pensar? Então vamos pensar em uma coisa cultural que seja fora desta lógica do mercado. Por exemplo, a capoeira. A capoeira ela foi uma manifestação, é uma arte marcial, é uma manifestação cultural também, e que ela não depende de um mercado para existir. Embora hoje ela utilize também as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, ela é uma manifestação cultural legítima, certo? Porém, essa cultura é uma cultura cotidiana, uma característica do povo, para o povo através do tempo. Porém, esse mesmo processo industrial em massa vai afetar diretamente a produção cultural e artística. Ou seja, aquilo que é vinculado tem como objetivo o lucro, o capital, né? Está alinhada à lógica do mercado. Ou seja, essas produções culturais elas vão visar o que? O dinheiro, e não mais as características de um povo, as características de uma nação, de uma comunidade, né? Então, se a gente pensar que essa indústria cultural vai coisificar a cultura, a gente pensa a cultura como se fosse um bem de consumo, né? E aí, se essa produção é massificada, então a gente pode pensar que esses discursos inseridos nas manifestações artísticas, as produções, filmes, séries, também estão alinhadas aos detentores desta cadeia de produção do grande capital, que prezam que os trabalhadores não pensem nas suas condições, né? E nesses sistemas desiguais, né? Gerados pelo capital. Então o trabalhador torna-se também uma máquina de produção, mas ao mesmo tempo também de consumo, né? Pela alienação criada através das ferramentas de comunicação em massa. Agora vamos pensar um pouco se a cultura está ligada diretamente ao mercado. Logo, ela precisa atender aos requisitos para que ela se torne vendável. Por exemplo, você que está escutando esse podcast, aqui nós não temos a intenção de vender nada. A gente faz um trabalho autoral que foi idealizado por um coletivo, onde as ações são tomadas horizontalmente e tem como objetivo informar sobre diversos temas relacionados à educação popular. Ou seja, nós não temos um valor de mercado. Mesmo apesar de estarmos nessas plataformas capitalistas, né? Nós também estamos na Rádio Comunitária Cantareira, que tem o objetivo de ser uma ferramenta de comunicação para a comunidade. Eu estou falando isso para a gente começar a entender como é que vai funcionar esse conceito de indústria cultural. Então, essa produção de conteúdo que você está ouvindo aqui comigo, professor Valmir, subverte essa lógica de indústria cultural que tem como objetivo o lucro. É por isso também que é tão difícil fazer esse trabalho, que embora seja muito importante, esse trabalho de base que a gente faz, chegar em mais pessoas. Então aquele trabalho de, coloquialmente, esse trabalho de formiguinha, né, de toda edição, tem gente que escuta a gente sempre, né, que a gente sabe por alguns tipos de indicadores que a gente tem aqui, né? Então ele é mais difícil de chegar a essas pessoas, né? Então a gente tem que fazer um esforço muito maior, porque não estamos alinhados a uma linguagem do mercado para a obtenção de lucro. O que a gente quer com isso, né? Quer trazer também uma reflexão que a indústria cultural é uma coisa que está intimamente ligada ao consumismo e que o tempo vai e o tempo vem. Você tem as modas e essas modas irão estimular esse consumo. Antigamente a gente tinha muitas boy bands, né? E uma muito famosa na década de 90 foram os Backstreet Boys, né? Que era um grupo voltado para adolescentes, né? Gerou lucro no mundo todo, né? Ou a gente pode pensar em uma coisa mais contemporânea, que são as milhares de duplas sertanejas, né?
que vendem músicas similares, né, com base nesse gosto musical manipulado e produzido por grandes empresas do ramo. Então a gente vai pensando que esse entretenimento ele também é um bem de consumo, ele é um serviço. É aquela música que você escuta no rádio ou no seu serviço de streaming, né? Já parou para pensar que isso é um mercado, né? E que essas músicas elas estarão alinhadas, né, com o pensamento deste mercado? Já parou para pensar nisso? Olha só, né? Como que chega esse pensamento da indústria, né? Da indústria cultural, né? Mas o que isso tem a ver com consumismo? Tudo tem a ver, né, querido ouvinte, né? Porque se a gente refletir um pouco, essas práticas de consumo, elas estão intrinsecamente ligadas ao nosso cotidiano. Você deve estar ouvindo esse programa pela Rádio Comunitária Cantareira, talvez pelo Spotify ou até mesmo ainda pelo canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube. Quantos podcasts você escuta por semana, né? Você é nosso ouvinte fiel ou caiu aqui porque digitou alguma coisa relacionada ao consumismo agora no final do ano e achou a gente, né? E quanta cultura você consome e qual a sua necessidade de consumi-la de fato, né? Você já parou para pensar que às vezes estar escutando esse programa também faz parte de uma produção de mercado, onde nós aqui oferecemos, além da informação, um tipo de entretenimento? Já parou para pensar nisso, né? Apesar da gente aqui do Indisciplina não estar ganhando dinheiro, os grandes veículos, as grandes empresas de tecnologia da informação e comunicação com certeza estão com essa produção. E se pensarmos na TV aberta e seus inúmeros anunciantes, você acha que esses grandes canais também têm que gastar e prestar contas para esses grandes capitais, né? Então, como é que uma televisão ganha dinheiro? Com anunciante. Então você tem uma audiência gigante. Vamos falar da Globo? Imagine a audiência da Globo no país todo. O discurso da Globo também está alinhado com grandes conglomerados empresariais, não só como a Globo, como a Record, a Rede Bandeirantes, enfim, né? Mesmo sendo uma concessão pública, né? Tem que ter uma autorização ali do governo federal ali para funcionar, né? Maratonar séries no Netflix, no Amazon Prime Video, né? Disney Plus, também é uma forma de a gente pensar essa realidade social, né? Talvez às vezes você poderia refletir em uma dinâmica que acontece aí na sua comunidade, onde você está ouvindo a gente, e você está assistindo uma série no Netflix que, né, não quer dizer nada, não lembra ninguém, né, ou em outro serviço de streaming. E é isso mais ou menos que a indústria cultural vai fazer, né? Então eu vou vender cultura, massificar, mas eu tô vendendo também um discurso, né? Eu tô também alienando para que essas grandes massas populares não reflitam de fato no que elas são e no poder que elas têm, né? Fica aí esses questionamentos aí para vocês aí, nossos queridos ouvintes do Indisciplina. A gente abordou esse tema da indústria cultural para falar dessa necessidade constante de conteúdos que a gente tem que absorver, né? A gente pensar músicas novas para escutar, livros que precisamos ler, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho vários livros para ler e mesmo assim às vezes eu tenho que me segurar para não comprar outros. Mas isso acontece com outros itens também, né? Agora a gente fala um pouco sobre o ponto de virada do consumismo. Quando falamos de produtos tangíveis, né, como eletrodomésticos, e o que está mais fácil para nós hoje em dia, que é o aparelho celular, que é um belo exemplo desse consumismo. Vocês já repararam que os telefones celulares eles têm um ciclo de vida? Existia um Nokia antigo que ele era praticamente indestrutível, parecia um sabonetinho, né? Então aquele celular durava muito tempo, né? Depois veio o Motorola V3, né? Que também foi sucesso, todo mundo tinha, que durava bastante.
né? Porém, de uns tempos para cá, essa dinâmica de durabilidade dos telefones celulares, ela começou a ser reduzida, né? Como assim? Seja por atualização do sistema operacional, ou seja por você comprar um aparelho hoje e logo após 2 meses você tem um lançamento de um telefone celular de ponta com várias outras funcionalidades, né? E não é só com o celular que acontece isso, né? A gente tem outros aparelhos também que tem um prazo de vida mais curto, né? Quando você conversa com os antigos, se você conversar aí, né? Se você tiver aí mais de 60 anos ou 50 anos mesmo, assim, você com certeza, né? O que nós escutamos dessas pessoas é que antigamente, né, os equipamentos duravam mais, né? Eles tinham um período maior de vida útil, né? Esse processo, desse encurtamento da vida útil desses materiais, a gente vai chamar de obsolescência programada, que é quando propositalmente as fábricas produzem produtos com uma qualidade reduzida para que eles quebrem efetivamente e você precisa comprar outro, né? Ou seja, você está nesse ciclo vicioso do consumismo, né? Quebrou, não dá para arrumar, olha, não compensa arrumar. Quantas vezes, né? Não sei se isso agora aconteceu com vocês ou aconteceu com alguém que você conheça. Quebrou um equipamento, aí você vai mandar para arrumar, a pessoa fala, né? O técnico fala, olha, entre arrumar e comprar um novo, eu acho melhor você ter que comprar um novo, né? Não se conserta, né? Um dos primeiros produtos que teve a sua vida útil encurtada foram as lâmpadas, né? Nos Estados Unidos, uma lâmpada ela durava 2.500 horas. E aí você veja bem, existia um cartel de empresas que se reuniu para diminuir a vida útil das lâmpadas. Então essas lâmpadas que tinham 2.500 horas de vida útil passaram a ter 1.000 horas de vida útil, ou seja, né, para você comprar cada vez mais lâmpadas, né? Assim você aquece o mercado, aquece a economia, né? Dentro dessa lógica do consumo. Existe ainda, acho que existe ainda, porque é um documentário falando sobre obsolescência programada. E aí, essa obsolescência vai contar a história de uma lâmpada de 1901. O documentário se passa no começo do século XXI, em 2003, 2004. E dentro de um corpo de bombeiros existia essa lâmpada aí por 100 anos, né? 100 anos de existência de lâmpada. Ou seja, essa lâmpada foi feita em 1890, 95 e ela estava ligada, né, por 100 anos. E aí fizeram uma grande festa. Imagine só, você compra uma coisa que vai durar tanto tempo assim. Nós aqui da contemporaneidade, né, viajantes do espaço-tempo, a gente comprar alguma coisa que dure tanto tempo assim é inconcebível, né? E aí eu trago mais uma reflexão. Você já comprou alguma coisa que não quebrou e você tá há muito tempo com ela, tipo 10 anos, 15 anos? É pra gente pensar também. E o papel da mídia também nessa época aí, dessa construção dessa lâmpada, também foi importante, porque se você começar a analisar os documentos dessa época, você vai ver que teve uma notícia em um jornal, um artigo de opinião, falando que produtos duráveis são péssimos para os negócios. Por quê, né? Então você tem essa dificuldade de você produzir uma coisa, essa coisa ela necessariamente ela vai ter que quebrar um dia, né? Mas se você faz um bem durável, você não vende também, né? E aí a gente começa a pensar o papel dessas empresas nessa obsolescência, né? Um dos grandes nomes da obsolescência programada foi Brooks Stevens, que na década de 1950
provocou uma profunda mudança na relação dos consumidores com os produtos, né? Então ele começa comparando a tradição europeia de oferecer produtos que duram a vida toda, e vai usar o exemplo do casaco que você compra e você casa com o casaco, você vai ser enterrada com aquele casaco, para uma forma de você querer estar dentro de uma vanguarda tecnológica, uma vanguarda de moda a todo tempo, e que esses consumidores precisam participar dessas inovações, né? O que parece muito o que hoje acontece no ramo da tecnologia, né? Onde a gente tem diversos exemplos de telefones celulares. Então a gente vai lembrar aí do Steve Jobs anunciando o iPhone 1, 2, 3, iPod, enfim. Então as pessoas fazem fila, aquela lógica de consumo. Ou se a gente pensar mesmo também nessas promoções de Black Friday, aniversário do supermercado Guanabara, que tem aquelas cenas daquele monte de gente querendo comprar coisas, enfim, isso é estimulado por uma lógica do consumo, com certeza, né? O que é muito nocivo, porque a base da nossa sociedade de consumo que conhecemos hoje, ela foi alicerçada exatamente na América dos anos 1950, que você tem que ter um consumo infinito, de recursos infinitos, uma produção ilimitada, e também ligada a uma falsa sensação de felicidade de ter comprado algo. Por conta dessa necessidade de sempre aquecer o mercado, muitas vezes coisas completamente inúteis esgotam os recursos naturais, prejudicam o nosso meio ambiente e ameaça até mesmo a existência do nosso planeta, como a gente está percebendo. E se a gente também pensar um pouco, lembrar daqueles desodorantes que tinham o CFC, o clorofluorcarbono, que faziam aqueles arrombos na nossa camada de ozônio, e de tantas outras coisas aí que a gente tem, nós em grandes centros temos acessos, mas que na verdade é muito prejudicial ao nosso planeta, né? Essa foi a reflexão de hoje do Indisciplina. A gente fez um pouco em outro formato, conversando aqui, né? A gente tem conversando com vocês, pedindo também que vocês curtam a nossa página do Cursinho Livre da Norte no Instagram, no Facebook, acesse o Cursinho Livre da Norte na internet, divulgue o Indisciplina para que mais pessoas consigam acessar esse tipo de conhecimento, a educação popular que nós estamos pregando aqui, né? E muito obrigado pela sua paciência em escutar este programa aqui, feito com muito carinho para vocês. O Indisciplina vai ter 2 edições especiais, então nós 3 vamos participar aqui, que fazemos parte desse coletivo, na edição de Natal e numa edição de Ano Novo também. A gente não vai parar, então vai ter Indisciplina aí para muito tempo ainda, tá bom? Eu sou o professor Valmir De Angelis, foi uma honra ter vocês aqui no Indisciplina comigo, e até semana que vem. Indisciplina, pedagogia libertária e educação popular.